voltamos pra Natália. A Rúbia fez a apresentação no primeiro dia. Pra Natália, eu não passei uma noiva real, né? Eu mandei pra ela o projeto depois. Daí eu ia mandar um pedido de orçamento de uma noiva. E nesse caso aqui, era uma noiva real, tá? Que tava conversando comigo já. Que me mandou foto do biotipo dela. O biotipo dela era exatamente igual ao meu, né? Ela tinha um peito médio, de silicone, bem magrinha. Ela era de outro estado. Só que aí, ela estava fazendo orçamento comigo. Então, qual que foi a minha proposta? Pegar ali o projeto dela, tudo que ela tinha mandado, né? O briefing que a gente fala também na hora da criação, tudo que ela queria, que ela sonhava, que ela gostaria que tivesse no vestido, e passasse como uma proposta para que a Natália criasse a versão dela daquele briefing, entendeu? E era um briefing muito simples, gente. Era um briefing que ela tinha ali uma noiva que queria um vestido de alcinha. Então, guardem bem essa informação. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês terem noção, que foi até as referências que ela mandou. Era um vestido de alcinha, com decote nas costas, com um pouco de decote na frente, não muito, porque ela não queria mostrar muito seio. Ela pensou num vestido midi, né? E ela queria que o vestido fosse feito com um mix de renda, tipo um upcycling. A gente já fez isso em alguns vestidos, que inclusive ficaram maravilhosos. E eu até meio que brinco que eu acho que passamanaria é isso, sabe? Ele é um mix de tantas rendas que acaba sendo ali o resto de um pouquinho de cada para se tornar um passamanaria. E aí eu falei para ela, isso tem muito a ver com o seu trabalho, porque eu já percebi que você gosta dessa coisa da customização, do upcycling. Então, tipo, eu vou te dar esse projeto. E como a gente não teria, né, a verba de R$ 1.000 da noiva, né, em questão, eu peguei várias rendas do meu estoque pessoal, rendas que eu tinha a preço, rendas antigas, rendas novas, pedaços médios, grandes, retalhos de passamanaria, tipo assim, gente, foi muita coisa, tá? Eu vou mostrar aí no vídeo, vai dar pra vocês verem. A noiva é real, só que ela não vai fazer com você, ela vai fazer comigo. Ela só me autorizou a pegar a proposta que ela quer fazer e passar para você fazer, tanto que ela não vai pagar por isso. Por isso que eu vou dar os materiais aqui do ateliê mesmo para você escolher. E como ela quer uma proposta de retalhamento, de retalho e tudo mais, não tem como ela pagar R$ 1.000 e eu sair comprando um monte de retalho. De qualquer forma, eu ia ter que pegar daqui. Só que ela casa só ano que vem e ela não tem interesse de montar agora. Aí eu pedi a autorização dela e perguntei se ela poderia avaliar o trabalho no final. Ela falou que pode avaliar, mas que no caso ela quer fazer comigo ano que vem mesmo. Tanto que eu ainda vou desenhar a proposta para ela, vai ser outra coisa. Eu estou te dando já um protótipo, porque eu quero que você trabalhe em cima dessa ideia e em cima desse protótipo. Aí eu vou descer e vou selecionar todos os materiais que tem disponíveis para você fazer. Não fiz nada para ela ainda. Eu gostei da proposta, falei para ela que eu tinha que estudar, que eu teria que ver várias questões, desde que eu iria trabalhar de retalho para ela, tudo que eu poderia ver ainda. É um orçamento que está em andamento ainda. Só que ela foi bem simpática ontem. Eu conversei com ela ontem à noite. Falei: Ó, eu tô com uma aluna, eu preciso de tipo uma aluna, uma noiva modelo, né? Não necessariamente ela vai fazer o seu vestido, que eu perguntei, você quer que ela faça e aí você viria se provar? E ela falou: Não, porque não tem como eu ir provar. E eu não quero que ela faça, eu quero que você faça, mas eu não me importo de liberar a ideia para que outra pessoa faça. E aí eu posso também. Aí eu perguntei, tá, mas aí você poderia avaliar o que ela vai fazer? Só falar se você usaria, se você não usaria, se realmente está dentro do que você esperava, ou se não está dentro do que você esperava. E ela falou que sim, tudo bem, que ela faria isso sem nenhum problema. Aí o que eu estou fazendo agora aqui é separando todos os materiais de retalhos, coisas que a gente tem de noiva que não vão ser utilizadas esse ano mais, para você poder escolher e fazer a criação do seu jeito, só que dentro das referências do que ela mandou. Não, porque como ela não está pagando, Nath, eu vou escolher dentro dos meus materiais que eu não vou utilizar mais, que tem materiais que já estão guardados já faz um tempo e que a gente não tem mais destino para eles, mas que eu sempre deixo aqui, às vezes sempre tem um excesso de material aqui que não vai usar. Então eu estou separando, vou deixar vários aqui em cima da mesa e dentro desses materiais você escolhe o que você quer trabalhar.
Já vou deixar tecido de forração disponível e uma quantidade X de fluido disponível. Todos esses materiais aqui somados, inclusive, dariam muito mais, porque tem renda aqui que só o metro dela eu paguei mais de R$ 200, mas eu não vou usar mais. Então, estou separando tudo, vou deixar aqui em cima da mesa, vou te dar um tempo para você olhar tudo primeiro, ter uma noção mais ou menos do que você quer fazer. Tudo, e todas as minhas rendas ficavam dentro de saquinhos plásticos, assim, sabe? E aí cheguei nela e falei, ó, esse aqui é o seu briefing, vou te mandar no WhatsApp. E todos esses materiais aqui você tem para usufruir. Eu dei 3 opções de forro para ela escolher. Então, basicamente, eu patrocinei ainda o trabalho dela, né? Que não estava incluso no custo inicial em nenhum momento, né? Esse custo seria pago pela noiva. Mas para não ser injusta e para que ela pudesse executar também com bons materiais, igual as outras noivas teriam oportunidade, eu fui lá e liberei literalmente o meu estoque para ela escolher. E aí teve uma cena que me deixou assim morta por dentro. Eu fiquei muito puta nesse take que dá pra vocês verem, né? A Ruby tava ali perto e eu saí, né, na parte da manhã pra resolver umas coisas, enquanto elas estavam ali fazendo, até pra não ficar em cima. E a Natália pegou todas as minhas rendas e colocou no chão da garagem. Tipo, ela jogou no chão as rendas. Porque de acordo com ela era melhor dela visualizar se tivesse tudo no chão da minha garagem. Um chão sujo, um chão que as pessoas, né, passavam ali com calçado. Ela pegando retalho de renda que eu guardei por muito tempo, pedaços de tecido, assim, que contavam histórias pra mim também. E que eu tava guardando pra outros projetos, porque sempre dava pra gente reaproveitar uma parte em outra, agregar. Tava tudo no chão, assim. Tipo, foda-se. Foda-se o material dela, não tô nem aí. Tô pouco me lixando pra isso daqui. Eu vou fazer de qualquer jeito. E eu respirei fundo, inspirei. Inclusive, todo mundo ficou assim, chocado, né? Porque, nossa, cara, pra que isso, né? As alunas do curso estavam meio assim, a Cris estava meio assim, tava todo mundo meio, né? Mas eu falei, gente, só vamos fazer. Eu só queria, tipo assim, faz, ela apresenta, a gente faz a videochamada com os júri, a gente dá a nota e beijo e tchau. Eu já sabia que ela ia sair mal. Eu já tinha total consciência que ela ia sair mal. Mas só não sabia o nível, assim, que seria, assim, né? E aí, beleza, gente. Continuou, eu subi lá pra cima, porque eu falei que não ia ficar lá embaixo hora nenhuma que ela estivesse executando o trabalho, porque eu não queria, né, ter nenhum spoiler, não queria ver. Afinal de contas, eu ia fazer o papel de modelo, eu ia ser, tipo, o corpo da noiva. E pra não ter nenhum pré-julgamento sobre o que ela estava fazendo, eu preferi não ver. Então eu falei pra ela, olha, eu vou te auxiliar ao máximo. Então aqui tem até o momento que eu auxiliei ela na modelagem, mostrei ali onde estava errada a modelagem, arrumei com ela e tal. É, vi todo o projeto que ela me apresentou, né? Ela falou que faria um vestido de alcinha, com 2 alcinhas, que ele ia ter uma saia removível de tule, que ia ter umas flores 3D. Era um projeto bem ambicioso. Mas, assim, eu não consegui entender. O desenho era muito simples, então não dava pra gente entender muito bem. Então, eu entendo que tem muita gente que não sabe desenhar, mas na hora de montar a peça fica incrível. Então, eu falei, talvez eu que não esteja entendendo, mas talvez na hora que ela for colocar tudo isso no vestido vai ficar incrível. E aí, durante todo o dia, que foi inclusive o dia de revelação da Rúbia, ela ficou lá trabalhando no projeto dela e tal. Elas não puderam assistir a apresentação uma da outra. No outro dia de manhã, a Rúbia foi embora, me mandou aquela mensagem super legal e tal. E a Natália, ela teve uma oportunidade que, por exemplo, a Rúbia não teve, que foi de provar a roupa antes de terminar. E além de ter tido muito mais tempo, porque ela teve o dia de prova da Rúbia e ela ainda teria o outro dia inteiro. Não inteiro, porque ela tinha que. O ônibus dela voltava para Minas, se eu não me engano, 8 horas da noite. Então a gente marcou a revelação ali pro final da tarde, para ela já fazer a revelação e depois da revelação ela já voltaria para casa. Só que a revelação seria feita no meu corpo, gente. Ela vestiria o vestido em mim. Então, eu tecnicamente era modelo, né?
que a gente fez a prestação da Ruby, assim que terminou, ela pediu pra mim ir lá pra ela poder provar o corpinho em mim. Vai querer provar em mim de novo? Só que eu acho que dessa vez você pode provar vendada. A venda tá lá na sala. E você leva pega uma capa aí na mesa. Tem capa preta aí guardada nessa mesinha branca. Coloca dentro da capa ou alguma coisa. E aí eu vendo rapidinho e aí você prova em mim lá. Então ela me vendou pra mim não ver. E na hora que ela colocou o corpinho em mim, eu tinha total certeza que estava sendo feito o corpinho. E eu fiquei completamente em choque. E agora só costureira, estilista, estudante de moda vai entender o que eu tô falando. Pessoas comuns não vão entender. Então eu vou colocar um vídeo aqui ao lado para vocês entenderem o que é um crinol. Existe um material chamado crinol, que é esse material que ele é grosso, bem grosso. Pensa na. Sabe aquela pasta de plástico que a gente tem em casa, aquela mais molenguinha? Ele é um pouquinho mais molenga que aquilo, mas é tipo aquele material, entendeu? E ele é projetado pra gente fazer essas armações de saia, deixar a saia bem armada, assim, bem, né, princesona. E também fazer esse perfil de corset, que é um perfil de corset que a gente executa há mais de 6 anos no ateliê e que muitas vêm para aprender. E que também é a base de boa parte dos nossos modelos. O crinol é um tecido extremamente grosso. Ele nem chega a ser um tecido, é tipo um plástico. Quando você corta ele, tá vendo que ele forma essas farpinhas? No corset, a gente tem que finalizar todo o corset com barbatanas forradas com viés. Esse viés pode ser de malha, pode ser de seda, tem que ser um viés grosso. Por quê? Se for um tecido fino, esses fiapinhos do crinol, eles saem e eles comem a nossa pele em carne viva. Pensa como se fosse assim várias agulhinhas, só que sem aquela ponta muito fina, mas ainda assim com uma ponta raspando na sua cintura, no seu peito, onde tivesse costura, entendeu? E nesse caso a gente tinha costura na cintura e tinha costura aqui, né, da pence do peito. E aqui também do contorno, por mais que tivesse com um viés que foi bem mal colocado, ainda estava saindo umas farpinhas. Pois bem, ela colocou esse corpinho cheio de farpinhas, espetando em mim à noite para provar. E ali eu já tive certeza que tinha uma merda muito grande vindo por aí, porque não faz o menor sentido. E por favor, eu quero muito que costureiras deem a opinião desse vídeo. Pode costurar, por favor. Em que mundo que você faz um corpinho de alcinha que é essa inspiração? Essa aqui. Isso aqui a gente faria, e inclusive eu enfatizei várias vezes na hora que eu fui lá embaixo mostrar material para ela, que eu falei, ó, você pode usar ou um tule de poá, ou uma renda chantilly para fazer o corpinho. Tipo, só ele era o suficiente. Fazia duplo. Ia ter renda aplicada, então não precisava forrar. Ela queria transparência, tá óbvio aqui que ela quer transparência. Esse perfil de corpinho, gente, eu faço em um dia. Tanto que eu fiz esse vestido aqui, ó, que é um vestido que eu queria essa semana para vender, para colocar à venda, é exatamente a modelagem que eu ensinei para ela. E exatamente o perfil de corpinho que ela tinha que fazer. Simples, bem modelado, os peitos dentro do corpinho, as costas bonitas, a saia fluida. Era isso aqui. Isso aqui foi tudo feito em um dia. Modelagem, corte, costura. Isso sem finalizar, tá? Que se fosse pra finalizar também estava finalizado. Mas não. Ela achou que isso era o que a gente queria. Como os jurados não estavam conseguindo assistir pela live, a gente fez um vídeo, enviou no grupo dos jurados para mostrar todos os detalhes do vestido. Ele tinha essa saia removível que nem foi cortada no modelo certo, enfim, de renda. Algumas florzinhas ali no tule e também na cintura, dando ali um volume. A parte do corpinho, né, no crinol, essas duas alças aí que cruzavam. Não era exigido que colocasse zíper nem botão, então ela só colocou um alfinete ali, mas estava tudo bem. Ela utilizou de materiais que eu cedi ali para ela. E aqui tá a parte em que eu abri os olhos e vi pela primeira vez o vestido. Nossa, ficou lindo as costas. Travou? Meio? Não, né? Ela é Não. inteira. Ah, essa aqui que é Essa a... aqui É a tá. removível. Ok. Aqui tem uma chantilly, né? Isso. Uhum. As flores. As costas. Parte da frente. Ok. Deixa eu mandar o vídeo pra eles. Pode mandar. Deixa eu ver se sai. Ele tem... Ah, aqui tem um tipo um barrão. Esse é sem a saia removível, tá, Uhum. gente?
tá bem levinho. Sim, sim. Eu quis trazer essa leveza mesmo. E a maciez do tecido também. O toque da saia. Vocês receberam? né? E aí, eu já fiquei tensa nesse dia. E já até falei com os meus amigos no grupo, né? Do júri. Eu falei, gente, eu tô com bastante medo do trabalho da Natália. Não me senti segura na prova, né? Tô dando aí o tempo que ela precisar pra ver o que ela vai fazer. Todo mundo que tava lá embaixo tava tenso, todo mundo falando, né? Que tipo assim, nossa, tá ficando horrível, não tá legal, Juliana vai surtar. E eu acho que era isso que ela queria no final, que eu surtasse, tipo assim, que na hora da revelação eu, sei lá, eu falasse que tava péssimo, que ela era péssima, pra ela, sei lá, botar tudo isso na internet, porque é só isso que as pessoas sabem fazer, né? A partir do momento que eu decepciono um pontinho, uma coisa que a pessoa colocou que eu era maravilhosa e eu sou a pior pessoa do mundo, e ela tem que falar isso pra todo mundo, então. Só que eu não fiz. Não fiz nada disso. Na hora da revelação, infelizmente, no dia o Fábio teve um trabalho e ele atrasou, então ele não conseguiu chegar a tempo pra ele gravar. E aí eu tenho uma testemunha ocular muito boa, que foi essa formanda aqui. Essa formanda que me ajudou na gravação, porque eu estava sozinha. E aí ela foi lá para tirar as medidas e a gente ficou lá conversando. E aí eu pedi essa ajuda para ela. Ela e o irmão ou amigo, eu não me recordo direito, você me desculpa se era seu irmão ou se era seu amigo, estavam presentes durante toda a revelação da Natália. Então, se eles quiserem se pronunciar aí nos comentários para falar que eu não tô mentindo em nada, podem se pronunciar. Quando ela colocou o vestido em mim, ela colocou vendada. E aí eu senti, né? Eu tava de salto, senti que o vestido era midi e tal. Gente, a partir do momento que ela colocou o vestido em mim, eu literalmente me senti dentro de uma armadura de tortura medieval. Porque a costura aqui, ó, do peito e a costura da cintura não tinha acabamento nenhum. Nenhum. Tipo assim, tava me comendo em carne viva. Na parte de trás, ela nem conseguia alfinetar direito. Ela colocou aqueles alfinetes de fralda, transpassado. Gente, por mais que o vestido não tivesse apertado, porque nem tinha como ela apertar no meu corpo, porque o crinol não moldava da forma, né, que teria que moldar, porque é visível que isso daqui não tá bom. Tipo, por favor, gente. Eu não tô louca. Eu não sou doida sozinha. Isso aqui não tá bom. Desculpa. Sabe? Eu tenho a opinião de 4 profissionais falando que tá uma merda. 4 profissionais. Se alguém aqui ainda falar que isso aqui tá bom, então me fala que tá lá no meu ateliê ainda. Eu levo pra. Eu te dou essa porcaria. Que isso é minha porcaria. Vou pôr na palavra. A pessoa teve acesso a todo o conhecimento do mundo e faz isso. Pra mim foi de propósito. Sabendo que era eu que ia vestir, sabendo que aquilo tava machucando. E muito. E eu fiquei com esse vestido, gente, mais de 40 minutos. Até eu abrir o olho foi em coisa de uns 10, 15 minutos. Eu fui a última a ver o vestido. Quer dizer, o júri viu antes e tal. Foi assim, o tempo todo tendo que me segurar. Pra não gritar, pra não falar, filha, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Que trabalho bosta é esse? Mas não. Eu respirei, eu fui profissional. Todo mundo deu notas bem baixas pra ela. Falaram que, não, que o acabamento estava horrível. Que era visível que não dava pra ser feito aquele corpinho com crinol. E que não sabe da onde que ela tirou essa informação. Aí ela falou que era pra estruturar o corpinho. Sendo que aí eu rebati pra ela. Falei, tá, mas qual foi uma das primeiras coisas que eu te ensinei na parte do atendimento? Das primeiras regras, quando a gente vai criar um vestido para uma cliente, é adequar as expectativas dela ao biotipo dela. As expectativas dessa noiva, em relação ao meu biotipo, não demanda nenhum tipo de sustentação. Por quê? É um vestido de alcinha, sim, porém, eu tenho silicone. Então, não precisa sustentar nada aqui. Tá bem em pezinho ainda, graças a Deus. Então não tinha a menor necessidade de fazer um corpinho de crinol. Não se faz corpinho de crinol nessa modelagem. Só se fosse para montar uma projeção de um corset. E ainda assim não seria essa modelagem. E ela sabia disso, gente. Isso foi muito bem explicado nas aulas. Aqui um pouco mais baixo, mas tudo bem, isso aqui também é uma questão da alça.
Ontem à noite, quando você colocou em mim, eu juro que eu nem dormi direito essa noite. De preocupação. Porque na hora que você colocou em mim o crinol, e eu senti, um lado meu falou, confia, ela vai dar conta, não vai dar merda, ela vai fazer alguma coisa que vai te surpreender. Não é possível que ela não prestou atenção no que eu mais falei nessa aula. Esse texto, achar que eu queria trazer transparência. Não, não. O material de A transparência tinha que ser o tule, porque eu falei várias vezes durante a aula que Ela tá crinol mesmo, viu, gente? é só pra corset. Ah, não, essa parte aí. E o crinol você só forra com tecido fininho. Ainda bem que você usou esse tecido fininho. Mas por que que acontece? O crinol ele foi feito para fazer essa modelagem mais marcada no corpo. Outra dica que eu te dou que é essencial quando a gente trabalha sozinha. Você provou esse vestido? Provei agora pra ajustar a alça. Mas você vestiu em cima do seu vestido? Não, Você vestiu em você? Ah, toda essa, nada. E você acha que ele tá confortável? Eu posso falar a verdade? Pode. Eu vou. Porque eu estou com a minha cintura vermelha. De tanto que esse crinol está me pinicando desde a hora que eu coloquei. Às vezes eu tenho e não tem acabamento, tá, gente? Então vai causar pinicância mesmo, porque não deu tempo. Certo, mas você lembra como é que a gente montou o vestido de passamanaria? Aquele que tá lá embaixo? Você pegou nele antes de montar esse aqui, porque é a mesma base. Peguei. Você viu como é que a saia estava montada? Não me recordo, pode me ajudar? Que eu falei no dia que quando você faz corpinho de tule e você vai colocar a saia, você embute isso aqui dentro da saia. Você não junta e vira. Porque se fosse pra juntar e virar, mesmo que fosse pra ser assim, você deveria ter colocado um viés aqui na cintura. Um viés grosso. Por quê? Porque eu tô, tipo assim, murchando minha barriga pra não ficar encostando, porque tá pinicando muito. Fora que, sempre que você vai trabalhar com crinol, você não pode trabalhar com viés fino. Também aqui tá super pinicando, porque o crinol, ele abre. Ainda mais se você for parar pra pensar que você pode trabalhar com aluguel. Então, isso aqui pode ser lavado várias vezes e abrir tudinho. Então, aqui em mim, tá super pinicando. Se fosse uma pessoa com alergia, ela tinha arrancado esse vestido em menos de 5 segundos. Porque tá pinicando muito, muito mesmo. Eu fiquei aqui numa boa, tipo assim, não tava tentando me mexer muito. Ontem, quando você colocou, o que eu imaginei? Não, ainda vai dar acabamento, porque também tava pinicando aqui nessa postura, pra não vai dar acabamento. Vamos esperar pra ver qual que é a ideia dela. Porque eu fiquei assim, vai ver, ela mudou de ideia, vai ver, ela não quer mais fazer alcinhas, agora ela quer fazer um decote de profundo, porque eu não senti o decote, eu senti só o material. Então, na minha cabeça, se ela for fazer um V profundão, assim, e quiser dar uma estruturada na frente e as costas deixar mais livre, às vezes funciona. Só que, por exemplo, foi exatamente o que as meninas falaram. A maior preocupação de todas as noivas, independente do peso, é ficar com a cintura marcada. E aqui, mesmo que você chegasse muito próximo, minha cintura não tá marcada. Eu fiquei quadrada. Eu já sou quadrada, porque eu tenho um pouco mais de ombro e eu não tenho uma cintura muito marcada. Não dá perto, não. Ficou porque a cintura, ela tem que ser muito bem marcada. Se ele fosse na base de tule, tanto que você lembra tanto aquele X passando na ali, na hora que a gente só ajustou, eu fiquei bem amodeladinha? Porque não precisa. Se a pessoa tiver pouco seio ou silicone, aquela base... E lá embaixo, enquanto ela fazia, as meninas foram dando toque e ela simplesmente ignorou. Então ela sabia o que ela estava fazendo. Então eu rebati isso dela. Porque quando esse modelista perguntou por que ela usou o crinol, sendo que o crinol não serve para esse tipo de modelagem, ela falou que achou que era por causa da sustentação. E eu falei, não é. E você deveria ter se atentado a isso. Aí o tempo todo ela ficou com a carinha assim de coitada, ai, desculpa. Ai, é mesmo. Ai, nossa, mas obrigada, tá, pelo feedback. Que dá pra ver a falsidade da pessoa, a forçar, era muito forçado. E eu, Juliana, estava exausta, mas eu falei, cara, eu vou até o fim, porque eu sei que essa menina que ela quer me tirar do sério, pra ir amanhã na internet, falar, ai, eu tava lá com a Juliana, e não adiantou nada, né, que veio aqui e falou. Porque jura que eu não sei quem escreveu aquela mensagem, ai, que ela é manipuladora. Gata, vai tratar, tá? Vai fazendo terapia. Eu fiz. E eu tô assumindo aqui meus BO, meus erros. Vai tratar, tá bom? Tem muitas questões aí pra tratar. E eu não tenho nada a ver com isso, não. Assumo os teus. E a gente terminou a revelação do vestido. Eu fiquei apressando ela, porque né, ela tinha horário pra pegar um ônibus e já era quase 7 horas. E eu fiquei, então tá, gente, vamos, porque a Natália tem que pegar o ônibus. Eu só queria que ela fosse embora da minha casa, porque a energia tava extremamente pesada. Extremamente. E na hora que eu fui tirar o vestido, a Bia, inclusive, estava comigo na hora que eu fui tirar, e ela viu como ficou a minha barriga. Ela viu como eu tava na carne viva com aquele vestido. E eu fiquei calada o tempo todo. Na minha. Não falei nada. Nem pra atrapalhar a prestação dela, nem esse vestido em você, antes de colocar em mim.
falar, crinol, mesmo que você utilize assim dessa maneira, que está errado, você tem que finalizar com uma costura, com um viés, algo para proteger. Olha como é que tá a minha barriga. Imagina se isso aqui fosse numa cliente de verdade, eu poderia estar sendo processada agora. Se isso aqui tivesse sido feito para uma noiva de verdade, essa noiva choraria o resto da noite por sua causa. Cara, isso aqui não existe. Me desculpa. Ela, obrigada pelo feedback, vou levar, vou aprender mais, vou treinar mais. E aí o tempo todo ela ficava, tipo, me pizinhando, sabe? Aquela pessoa, tipo, jogando aquelas frasezinhas de implicância pra ver se você responde sendo realmente grossa. E eu tinha certeza que ela tava esperando que eu fizesse isso pra ela gravar. Porque ela ficava o tempo todo com o celular na mão. O tempo todo, tipo assim, não, eu vou fazer ela explodir, eu vou fazer ela ser grossa comigo, eu vou fazer ela falar um monte de coisa pra mim, porque eu sei que ela quer falar. Porque até nisso ela fez questão de falar. Que ela, na hora de. Eu fui com ela até ela entrar no Uber. Eu fiz questão. Eu fui até colocar a mala no carro. E o tempo todo eu fui educada. Eu aguentei muito e ainda fui educada. Até na hora de colocar a mala, ela falou assim: se você quiser falar alguma coisa pra mim, pode falar. E eu falei assim: não, Natália, não tenho nada pra falar pra você. E aí eu falei uma frase pra ela, que teve um dia que aconteceu também um episódio entre ela e a Cris. Ela tava fazendo aquele vestido, né, todo mal feito lá dela. E aí ela insistiu, pediu lá pra Cris fechar o vestido lá, fazer alguma coisa no vestido. E aí eu não sei o que aconteceu, que a Cris foi embora, e aí ela achou que o fato dela não ter despedido da Cris, a Cris estava com raiva dela e começou a fazer o maior auê por causa disso, e drama, ai, porque a Cris deve estar me odiando agora, ai, porque a Cris... E aí eu virei pra ela e soltei uma frase, e aí que eu acho que deve ser a parte que eu sou grossa, porque eu não tava aguentando mais essa ladainha, e falei a seguinte frase: não se dê a importância que os outros não te dão, meu bem. A Cris, essa hora, deve estar pensando em qualquer coisa, menos em você. A Cris, essa hora, deve estar no metrô pensando: meu Deus, caiu meu salário, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas em você? No fato de você não ter despedido dela, não ter falado alguma coisa pra ela? Duvido muito, meu bem. Ela tem coisa muito mais importante pra fazer na vida dela. E tá mentindo, gente? Me poupa. Odeio gente que se faz ali de draminha pra. Ai, é porque. Não, linda. Você não tinha essa importância toda. Sinto te dizer. Se você achou ruim, trabalha aí com você. Nem eu, nem a Cris, nem ninguém tem nada a ver com isso, não. Se você não absorveu o que você queria absorver do curso, trabalhe com você. Eu dei a minha parte. Dei até muito mais do que a minha parte. Aguentei muito e ainda fiquei ali, ó, caladinha na minha. Mas você falar que eu sou manipuladora, faço joguinhos psicológicos, Natália, eu. Eu só respondi você na altura que você merecia. E ainda fui educada em muitas delas. Você pode ter certeza que eu me segurei muitas vezes. Mas eu falei, cara, não posso fazer isso. É trabalho. Vou ensinar, vou dar o meu melhor para elas aqui, por igual. Para quem tem mais interesse, óbvio que quem tem mais interesse pega mais conhecimento, né? Agora, para quem não tem, me apresenta esse trabalho de merda, que graças a Deus eu ouvi a minha intuição, graças a Deus. Porque aí sim eu já teria um problema e isso não precisaria esperar nem abril, nem a caixa da Pandora doida lá, que só fala de mim, que acha que falar de mim é que faz ela ficar famosa. Tá? Não precisava esperar até. Já tinha pipocado ali, ó, em fevereiro. Porque eu tenho certeza que qualquer noiva que abrisse o olho e visse isso, choraria em posição fetal. Porque, né? Enfim. Ju, mas talvez se você tivesse dado realmente uma noiva real, ela fizesse de outra forma. Aí é uma questão dela. Se eu sou aluna e eu quero, né, mostrar o quão boa eu sou, eu vou fazer boa, independente de ser para uma pessoa real ou para uma pessoa fictícia. Era a chance dela mostrar que ela era muito boa, calar a minha boca, calar a boca de todo mundo, ter um trabalho muito bem exposto na internet, num canal com muitas visualizações, que inclusive se ela fizesse um vestido bonito, a gente poderia colocar à venda, se alguma noiva se interessasse, ela poderia ganhar em cima do trabalho dela, porque é óbvio que se vendesse eu ia passar boa parte pra ela e falar, ó, de material deu tanto aqui e a outra parte é sua. Mas não. Mas não. Ela escolheu implicar. Ela escolheu espinhar. Ela escolheu, né? Isso. Então, gente, se eu tenho culpa, as pessoas também têm. E todo mundo tem que assumir seu ladinho.
Todo mundo tem que colocar ali a mãozinha na consciência e também falar as merdinhas que fez. Porque nessa história não existe vilã nem vítima, isso é coisa da cabeça de vocês. Todo mundo tem parcela de culpa o tempo todo. Alguns mais, outros menos. Uma história não se constrói só por causa de uma pessoa. Por mais que vocês insistam em colocar o mundo girando em torno de mim, o mundo não gira em torno de mim, gatinhas. O mundo gira em torno de todo mundo. É a vida de todo mundo entrelaçada. Lidem com as questões de vocês com vocês. Eu lidei com as minhas. Se eu decepcionei vocês não sendo ali a mentora, né? O professor Xavier na cadeira de rodas, isso é o capacitismo. Mas ainda assim, não sendo o sonho de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Porque um monte de gente já foi o meu sonho e eu dei com burros na água. Um monte de gente eu confiei e eu dei com burros na água. Essa é a vida. A gente tá aqui só pra tomar no cu. E as toras não são pequenas. São grandes. Então supera. Mas, desmentindo várias coisas aqui. Você fez esse trabalho desse jeito porque você quis, Natália. Você tinha todas as opções possíveis para fazer completamente diferente. Você tinha todo o auxílio, não só meu, como da equipe, para fazer completamente diferente. E é visível no vídeo que eu vou mostrar a seguir agora com os áudios de tudo que estava acontecendo, que você estava se divertindo horrores com essa situação. Comigo ali sendo torturada num vestido que estava me machucando pra caralho. Num trabalho horrível, onde você não estava nem aí. A verdade é essa, é que você não estava nem aí. Nem pra mim, nem pros jurados, você só fez e bancou lá. Ai, obrigado, o feedback de vocês é maravilhoso. Tá boa. Pessoal, eu sou a Nath. Esse é um vestido inspirado numa noiva do campo. Aqui nessa peça, eu procurei atender as expectativas da noiva. Ela queria simular uma colcha de retalhos, talvez pelas recordações que ela tem da sua avó. Aqui eu quis brincar um pouco com as texturas. Ela pediu também que fizesse um mix de cores entre o branco e o off-white, né? Que é uma coisa mais vintage. Ela não citou o off-white, mas ela pediu o branco e o vintage. Lendo, né? Eu conheci ela só por texto, mas lendo o texto, o que deu a entender é que essa noiva, ela tem um apego muito sentimental com a avó, com o seu passado, e talvez eu pudesse fazer uma leitura desse passado, trazendo o passado e o presente para esse vestido. Por isso eu coloquei aqui uma renda que lembra bastante a renda de forro de mesa de vó. Aí eu tenho uma sobressaia, essa sobressaia ela é removível. Coloquei um tule off-white por cima de uma renda chantilly e ele tá com forro de cetim. Eu escolhi esses três tecidos um detalhe importante, essa noiva não tinha orçamento e esse vestido Eles foi já feito, sabem que foi tudo feito bem. todo com retalho. Então, ok. Eu procurei o cetim, procurei a renda chantilly e o tulle é baseado no que a Ju mesmo passou pra gente, né? Eu procurei absorver o máximo de conhecimento que ela pôde passar e com o trabalho daqui eu consegui perceber que o jogo de texturas é muito interessante. Ele traz uma outra visibilidade para o vestido, outra profundidade. Acho que é isso. Aqui eu utilizei da técnica que a Ju também passou pra gente, que são as técnicas de Passa na Maria. São Passa na Marias, são retalhinhos que eu fui remendando aqui. Quer que eu veja de costas? Pode virar de costas, por favor. Essa base que está embaixo, ela não é uma base de corset, ela é um corpete, mas eu utilizei a técnica da base de corset para montar o corpete, fazendo um corpetezinho até a cintura, utilizando o crinol para dar um pouco mais de sustentação. Assim eu não ia precisar fazer um outro tipo de estruturação. Essa noiva gostava muito de decotes. Pelas referências que ela me passou, eu pude perceber que ela gosta muito de decote nas costas. Então eu trouxe esse decote bem cavado, na verdade um pouco cavado, né? Com um cavado até a cintura, essas alças transpassadas. Essas alças elas são amarráveis aqui, então se a noiva quiser desamarrar e colocá-las retas, tudo bem, ou se ela quiser fazer outra amarração. Aqui eu coloquei uma alça de sustentação, que é para poder sustentar o seio da noiva.
Deixa eu ver mais alguma referência. E é isso. É essa mistura de passado e presente. O branco junto com o off-white. O branco do meu ponto de vista, o branco ele é moderno, ele é atual, ele é fresco, ele é clean. E o off-white ele traz essa coisa tipo um filme, assim, né? Quando você coloca um filtro lá no passado, numa cena do passado. E esse tom de off-white traz muito isso juntamente com essa transparência. Tem até alguns filtros que, se a gente colocar, dá exatamente esse tom aqui. As florzinhas também arremete à atualidade. E aí é essa mistura. Pronto? Prontinho. Dá Se sua quiser... mão. Ah, tá. Eu vou remover a saia. Não, me dá sua mão. Não, eu quero ver com a saia. Tá. Gente, não é minha cega Safi. O meu coração está na boca, o bicho nem é meu. Olha. Tem nem maturidade. Pra onde que tá o espelho? Gente, eu não sei nem o que é lá que eu tô olhando. Eu tô de frente pro espelho? Ai. Pra mim, eu tô de lado. Tá quase aí. Nossa, agora eu sei que elas passam antes, dá medo de abrir olhos. Porque a gente não sabe o que esperar, é muito estranho. Meu Deus, que tensão. Dá medo mesmo. Agora eu entendi que elas passam. Ó, tô nervosa mesmo. Próximo. Vamos pro último e melhor caso. Afinal de contas, esse eu fui denunciada até por exploração de menor. Tecnicamente a Bia é menor que eu, então é exploração de menor. Pergunta é, eu vi que a noiva, né, em específico, ela tem medidas muito padrão, né? Ela tem um custo tecnicamente pequeno, assim, 2,70, então ela não precisa ir de uma sustentação, assim. Como que foi que você chegou à conclusão de usar o crinol na base do corpinho? Você viu que seria o melhor material ou você chegou a custar outros? Eu cheguei a fazer a tela do vestido no mesmo material que a saia, precisamente pela tela do vestido, né? Que é aquela primeira tela que a gente faz para prova. E aí já tirei as medidas da Gil. E ali eu entendi que eu ia precisar de uma estruturação no meu tecido. Talvez não precisasse, mas eu não gostei. E como não tem tela nem nada, eu pensei que o crinol pudesse dar uma base legal. No primeiro momento, eu pensei realmente em fazer essa sincronia com o mesmo tecido cetinado, né? Com o mesmo cetim. Mas eu gostei do resultado da transparência. Acho que deixou o vestido ainda mais leve, que era realmente a leveza que eu queria trazer. Eu fiz alguns testes antes de cortar. Ela provou 2 vezes. Ela provou uma base, depois ela provou outra base. Aí ela finalizou hoje, eu já não provei ele. É a primeira vez que eu provo. Entendi. Então, ela teve 2 oportunidades de prova. Que a gente recebe é comentários que a gente quer, tá? Eu mesmo gostaria de vir aqui para poder te dar os comentários muito legais, só que eu estaria mentindo. E eu acho que às vezes tem comentários que quando ele te faz, eles servem pra gente crescer mais e pra gente evoluir. Então, o que eu vou falar, não enxergue como pessoal, tá? Que eu tenho pra você crescer. A ideia do vestido tá impossível para a gente, sabe? A ideia do vestido que você fez é bonita. Só que eu achei que não foi bem executada. Certo? Tipo assim, a saia com esse túmulo por debaixo da renda, ela é bonita. A ideia de ter um corpinho transparente também é legal. Mas a maneira como você fez não ficou bem executada. Tipo assim, ó, esse tipo de mim, a moça não vai casar no clã ou numa fase. O crinol é um material extremamente desconfortável. Não é aconselhado para usar num ambiente calorento porque a pessoa tenita, fica incomodada, não sei o que incomoda. Então a gente usa crinol em último caso e só quando é um comportado de uma pesagem bem pesado, sabe? Então para esse caso, você tem que fazer o corpinho de tule com mais 2 ou 3 camadas de tule para ele ficar mais estudado e botar muita babada na transparente. Então, o crinol já foi acho que um erro do trabalho de execução. Eu achei que o decote, por ser uma menina jovem, o decote está muito alto, acaba muito fechada. Então, o traçado do decote não tá bacana. Não tá um gastado de uma modelagem bonita. E eu achei que você teve ideias boas, mas você pecou em acabamento e em excesso de informação. Se você tivesse botado uma alça reta, deixado as costas nuas, não precisava de ter 2 alças. Uma para sustentação, outra para decorar, sabe? Ter uma alça só, você ia limpar mais sua roupa e ela ficar mais bonita, sabe? Então, a sua execução precisa
melhorar muito seu acabamento também. Mas a ideia assim da roupa lembra o vestido vintage, lembra a coxa de retalho, mas não são bem executal. Um curso ou uma humilhação misteriosa? Parte 1 de um relato de uma ex-aluna